Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui pro meu canal. Galera, é o seguinte, eu sou o Vanderlei Mafra e hoje eu tô indo num podcast, galera. Então, no decorrer do vídeo aí eu vou explicando para vocês. Já cheguei aqui, vou subir lá em cima lá, aonde eu vou estar sendo entrevistado. E aí eu mostro algumas coisas para vocês, beleza? Agradecendo aí, ó, MJ Farms, que deu aí uns patrocínios para nós aí, beleza? Então, vem comigo, bora lá. E, galerinha, ó, já cheguei aqui já. Só esperando a recepção aqui do pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai estar entrando aí para a entrevista. Beleza? E, galerinha, ó, já estou aqui. Pessoalzinho, ó, dá um joinha aí, pessoal. E beleza? Estamos aqui para uma entrevista aí. Logo mais tem os detalhes para vocês aí. Beleza? Nós. Olá. Bora pro bate-papo agora? Vanderlei, que ótimo que você aceitou o nosso convite, que você está aqui para falar um pouquinho dos seus projetos, das coisas que você faz. E se apresenta aí para a galera, fala o que você faz, como é que é, os seus projetos. Bom, né, como eu disse aqui, né, no início aqui, boa noite, galera. É como eu me apresento nos vídeos. Boa noite, galera, né? No caso, nos vídeos não é boa noite, né? Eu falo, fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Então, assim, eu tô com essa sintonia com a galera, acho muito legal isso, né? Tenho vários projetos que eu quero fazer aqui na cidade, né? Então, estamos aí abertos às né, pessoas que quiserem participar comigo do meu canal. Eu sempre falo para um Vitinho que não pôde vir aqui, né? Eu sou aquele cara de coração aberto. Eu gosto de chegar, pegar as pessoas, aquelas pessoas que tem vontade de vir comigo, né, e levar pra frente, e bora aprender junto, porque eu não sei muita coisa, mas o que eu sei eu posso passar e eu tenho prova que, assim, já ensinei muita gente a fazer muita coisa e hoje, por incrível que pareça, eu pergunto muita coisa pra essas pessoas. Então, assim, cara, eu fico muito grato, sabe, por ter feito isso, né, tipo, ensinar algo para as pessoas e de repente as pessoas me apodarem. E isso é muito importante para mim, que eu sei que eu consegui de repente despertar aquilo na pessoa que ela não tinha, né? Então, assim, eu gosto muito disso, né? Então, eu acho muito importante a gente ter uma parceria, né? Agradeço muito, né, de verdade o convite de vocês também por ter convidado a gente para vir, dando essa oportunidade, né? Eu acho que a parceria é tudo, né? Sim, Que nem você estava falando dos patrocínios. Cara, eu acho que a parceria se resume nisso, né? É um pilar, como vocês dissem aí. Então, cara, eu tenho muitos projetos e um deles é levar as pessoas junto comigo, né? Fantástico. Então, estou aí para oportunidades, vamos dizer assim, né? Ótimo, ótimo. A gente sabe como é que é, né? Pessoas nos deram oportunidades e é importante a gente também, como a gente tem um espaço aqui agora, mostrar o que tem de melhor na nossa cidade, né? E a gente quer, para quem ainda não sabe, que você fale um pouco mais sobre o seu canal, como é, o que o pessoal vai encontrar lá. E comenta também que o pessoal se inscreve, pode falar aí. Tá certo. Então, galerinha, ó, eu vou falar do jeito que eu mais ou menos pode, falo no fica à canal, vontade. que eu já tô acostumado, Fica à né? vontade. Então, galera, assim, seguinte, o meu canal, você vai encontrar lá como Vanderlei Mafra TV, né? E quando eu comecei meu canal, eu sempre fui fascinado por TV. Tanto é que o pessoal pode até rir de mim, mas eu não assisto TV. Aí vai falar assim, nossa, mas como assim? Você é fascinado por TV e não assiste TV? Então, eu encontrei dentro de mim essa vontade de participar da TV, né? E eu me encontrei dessa forma, onde eu pudesse fazer minha própria TV, entendeu? Porque assim, hoje, de verdade, eu não assisto TV, eu assisto muito pouco TV, né? Quando de repente eu quero assistir um filme para de repente tirar alguma ideia para fazer alguma coisa, mas tipo assim, filmes já gravados, né? Programas de televisão, assim, eu assisto muito pouco, né? Então, assim, eu vou mais aquele que já tá feito. Ah, vou tirar uma ideia aqui, de uma coisa aqui, uma coisa lá. Então, assim, eu assisto muito pouco TV. E, e isso tá dentro de mim, sabe? É uma coisa que eu gosto, que eu amo de paixão fazer, né? Então, quando eu comecei meu canal, eu peguei o celular, né? Eu gravei umas. Olha, eu não vou falar o tanto de vezes que eu não lembro quantas vezes que eu gravei para poder fazer uma cena, entendeu? Ou melhor, uma take, né? E, né, começava assim e tal.
Ah, não ficou legal, não ficou legal, não ficou legal. E aí você pira, né? Porque, por exemplo, Sim. você tá vendo os outros YouTubers ali, você tá vendo o cara fazer, o cara pega ali. Porque, assim, antes eu imaginava assim, pô, o cara pega e faz e acontece. Rapidinho, né? É, Natural, né? e eu achava que comigo ia ser assim. Porque o meu primeiro vídeo, os stories dos irmãos Sacana, certo? Os irmãos Sacana, é gêmeos. Eu sempre Sim. tive sonho em ter um irmão gêmeos. E, né, o destino não quis assim, né? Ah. E eu criei um personagem dentro de mim. Que, na verdade, não foi um, foi dois, né? Foi dois. Porque, assim, o personagem dos irmãos Sacanas é um que é sacana e o outro vai na onda dele, né? Então, o sacana falou assim, "Ô, vem cá, vamos fazer tal coisa e tal, né? Então, foi um dos primeiros vídeos. Na verdade, foi o primeiro vídeo que eu gravei. Quando eu comecei no YouTube, eu fazia vídeos meus de fotos, cara, assim, com músicas, né? Que eu gostava, né, e tal. Só que eu nunca peguei uma câmera, né, e falasse pra galera, fala aí, galera, beleza e tal. Era fotos e vídeos, né? Tipo assim, vídeos de fotos com músicas, que era o que eu gostava. Sim. E aí o YouTube começou a cortar. Foi bem na época dos direitos autorais, que o sim, YouTube foi tava banido. começando e tal. Daí eu não entendia do YouTube. O YouTube também não entendia nada de mim, porque né, era mais ele que não entendia o que eu tava fazendo e tal. Só que ele falou, peraí, tem uma coisa errada, né? Então, música não, música você não pode. É, não vai. Entendeu? Não vai rolar. Aí eu peguei e falei assim, pô, caramba, velho, e agora o que eu vou fazer? Aí eu desisti. Desisti, falei assim, ah, não dá certo com música, o que eu vou fazer? Não tenho ideia nenhuma. Aí eu comecei a assistir os YouTubers. Comecei a assistir e tal. Aí um belo de um dia eu não tem nada a ver com YouTuber, mas eu tava vendo, escutei uma piada, né? Eu assisto, na internet eu assisto bastante. Piadas, coisas assim. Aí eu vi, acho que era o Matheus Ceará que tava fazendo uma piada. Aí eu falei assim, pô, vou fazer um vídeo igual. Fazer um vídeo igual. Aí peguei o celular e aí vem naquela história que eu tava contando, que eu pegava o celular, começava a gravar e não ia, e não ia, e não ia. E grava uma vez, grava outra e nada. Aí, o que acontece? Consegui gravar meu primeiro vídeo. Daquele jeito. Sozinho, sem nenhuma ring light, sem nenhum tripé pra me ajudar. Eu colocava escorado lá no sofá, na estante ali. Jeito. Era o que eu tinha. Era o que eu tinha. Hoje para mim gravar, eu não tenho muita coisa. Eu faço com o que eu tenho. Eu sempre falo pro Vitinho, né? O meio anão, que eu chamo ele de meio anão, né? Então, o que acontece? Eu sempre falo pra ele, cara, a gente tem que fazer com o que a gente tem, né? Vamos tentar fazer as coisas que a gente não pode, porque às vezes, poxa, hoje eu não ganho dinheiro com o YouTube. O que eu ganho com o YouTube é a minha felicidade, pô. Eu gravei um vídeo, eu vi que ficou legal, então isso é bacana pra mim. Então, eu sempre faço com aquilo que eu tenho. E aí, voltando, né, nos vídeos, aí fiz um vídeo. Beleza. Foi difícil pra gravar, hein? Porque eu tinha que fazer 2 personagens. Aí eu ia, fazia uma cena de camisa, colocava a camisa, fazia o outro, tirava a camisa, fazia, e assim eu fui. Aí fiz o primeiro vídeo, fiz o segundo vídeo. Aí no terceiro vídeo eu já me toquei, né? Falei assim, pô, eu acho que eu posso melhorar, né? Aí eu comecei a falar assim, pô, eu vou escrever isso aqui, que eu vou falar, aí eu gravo um só, depois eu vou e gravo outro. Aí eu comecei, falei, pô, velho, deu certo. E aí, tipo assim, eu fui me encontrando. Porque assim, eu nunca, eu sempre pesquisei, mas depois que eu já tinha me batido ali pra tentar chegar num acordo comigo mesmo. Aí eu falei assim, poxa, eu fiz assim e deu certo. Aí eu pensei assim, pô, eu acho que é assim que os caras da TV faz, né? Gravado. Ao vivo não tem jeito, né? Ao vivo você não vai fazer 2 personagens, óbvio, né? Mas aí, falei assim, eu acho que é assim que os caras faz. Voltando aqui, vamos lá. Voltamos. E aí foi onde eu achava que era assim que fazia. E realmente, né? Depois de um tempo eu descobri, daí eu comecei a pesquisar mais, porque daí eu me interessei mais. Porque daí eu fiz um vídeo, fiz 2, fiz 3. E eu, cara, eu sou meu fã. Entendeu? Eu comecei a assistir os meus vídeos, embora a edição dos meus vídeos, os primeiros vídeos, hoje eu falo assim, poxa, eu tava começando, né? Eu não sabia como fazer. Então, assim, eu era meu fã. E aí eu falei, poxa, eu posso ir melhorando isso cada dia mais. E aí foi onde eu descobri como fazer e fazia, né? Então daí
Aí eu comprei um tripézinho, daí, pô, já fiz uma Tô cena melhorando. passando e tal. Aí eu comecei a É, melhorando e tal. Aí chamei alguns amigos, alguns sobrinhos, primos. E aí alguém gravava pra mim, aí começou as participações, né? Aí eu fui lá e eu fiz 10 episódios dos Irmãos Sacanas. Não acaba por aí. Ainda tem muito mais coisa pra vir, né? Uhum. Só que nem eu sempre falo pro Vitinho, a gente precisa de pessoas, parceiras pra ajudar a gente, né? Uhum. E aí Sim. muitas vezes, cara, você chama alguém pra gravar um vídeo, fala assim, ô, vamos gravar um vídeo pro YouTube? A pessoa fala assim, ah, sabe, aquela pessoa assim. Então, assim, de verdade, eu acho que eu sempre chamei as pessoas erradas. Ou melhor, eu acho que eu chamei as pessoas certas na hora errada, né? Sim. Porque, assim, por exemplo, quando se trata de você pegar e falar assim, ô, vamos fazer um vídeo? Eu te pago R$ 100, te pago R$ 200, ou enfim, né, o valor, eu te pago um Sim. valor. Uhum. A pessoa, opa, tô dentro. Na Bora. hora. Agora, a pessoa fala assim, ah, mas eu vou receber quanto? Já escutei muito isso, entendeu? Ah, mas quanto você vai me pagar? Entendeu? E assim, cara, eu nunca tive dinheiro pra tocar alguma coisa desse tipo, sabe? Então eu sempre contei com pessoas voluntárias, né? Sim. Que foi o que eu Uhum. falei aqui no início, né? Que eu acho muito importante isso e eu quero levar isso comigo, né? Igual os YouTubers de Londrina, nem sei se eu posso falar deles aqui, posso? Pode. Ah, Pode, eu pode, sei. pode, pode. Então, ó, o que acontece? Por exemplo, lá, o Renato. Eu me espelhei bastante no Renato. Antes eu assisti o Mike 021. Eu era fanático dele. Depois que eu já tava na estrada, né, assim, Sim. gravando. Aí eu assistia bastante coisas dele. Daí Uhum. eu queria criar o meu bordão, porque o dele lá seria o louco da cabeça, lá, alguma coisa assim, né? Aí eu Uhum. falei assim, meu, eu não posso. E daí só vinha isso na minha cabeça, eu não tinha ideia. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer naturalzão e pronto, vou eu embora. Então sempre me espelhei nele. Aí passou-se um tempo, eu comecei a assistir Renato Garcia, e aí eu vi que o Renato Garcia tinha uma outra vibe. O negócio dele, tipo assim, era pessoas, parcerias. Tanto é que Uhum. ele arrastou uma galera pro Sim, canal foi. dele, Uhum. e essa galera tá lá até Foi hoje. crescendo, né? Tem Vai indo. alguns, né, alguns que por motivo de família, algumas coisas assim, abandonaram o barco, Sim. né, assim, embora bem estruturado, porque quem tá lá junto com ele já tem uma, né, Uhum. tá com a estrutura. Sim. E aí, então, comecei a me espelhar um pouco nele, né? Assim, às vezes as pessoas vão falar assim, ah, mas você gosta tanto do cara, velho, por quê? Cara, não é gostar do cara, entendeu? É gostar do que o cara passa, entendeu? Porque assim, eu me identifico, entendeu? Com esse tipo de pessoas. As pessoas que dão oportunidade. O Renato, ele fala nos vídeos dele que ele gosta de dar oportunidade. E assim, dessa mesma forma. Eu tenho quase 4.000 inscritos, né? Eu não Uhum. sou um Uhum. youtuber, Sim. nossa, um youtuber famoso, não. Mas eu me considero um youtuber, cara. Por Sim. quê? Sim, sim. Eu pego, hoje mesmo, hoje eu tô fazendo pequenos filmes, né, de Uhum. curta-metragem, né, tem alguns no meu canal que a gente já Sim. fez. Então, assim, eu me considero um youtuber, e assim, vocês vão dar risada, o pessoal de casa aí vai dar risada, pode rir, mas eu me considero o melhor youtuber de Apucarana, velho. Eu me considero, por quê eu tô falando isso? Não Uhum. tô desmerecendo ninguém, Sim. né, mas como dizem, né, pô, só sua mãe te acha bonito, velho. Entendeu? Não é isso que o pessoal Tem fala, assim, essa, tal, é. por causa de ser homem e tal. Então, assim, eu me considero o melhor youtuber de Apucarana, mas não pros outros. Eu me considero pra mim, entendeu? Isso. Pra mim. Uhum. Porque, assim, cara, eu escrevo roteiro. Antes eu não escrevia roteiro. Depois de um tempo, porque eu comecei escrevendo, aí daí eu tinha preguiça de escrever. Aí eu decorava, fazia decorado, depois ia lá, e aí tinha umas partes que eu tinha que assistir o vídeo de novo, porque eu esquecia. Aí eu Uhum. gravava em cima. Aí eu abandonei escrever. Aí tem um amigo meu, é Paulinho o nome dele. Aí ele falou pra mim assim, ele assistiu um videozinho meu que ele achou bacana, né? Porque eu fiz um vídeo que tinha lá uma droga, não sei se posso falar droga, que posso, né? Droga é droga raia, qualquer coisa, É, né? Sim. sim, é. Não tem problema, né? Mas então, era uma droga, né? Simbolizando lá um criminoso, né? Uhum. Digamos assim. Aí Uhum. o que acontece? Dentro de uma bolsa tinha lá essa droga, que não era droga coisa nenhuma, Aham. né? Eu fiz lá um papel lá, embolei lá e era uma droga. Aí Uhum. o rapaz pediu pro outro levar pro irmão dele. E aí ele ia pagar um valor pra ele e tal, e aí ele acabou que ia ficou de olho gordo lá e acabou Uhum. roubando o cara, matando o cara, pegando aquela grana para ele, aquela droga pra ele. E aí
eu mandei esse vídeo pra esse meu amigo, Paulinho, e ele falou pra mim, cara, legal, cara, eu assisti o vídeo inteiro. Uhum. Por quê? Porque eu queria saber o que tinha dentro daquela bolsa. Que eu não mostrei no início, né? Despertou O que tinha dentro da curiosidade. bolsa. Despertou curiosidade. Aham. E isso eu aprendi com o Renato. Aham. Entendeu? Não foi ele que me falou isso, mas eu assisti no vídeo dele. Ele não direcionou pra mim, né? Não Sim. tive uma aula com ele, Uhum. mas ele me direcionou. E aí eu peguei e fui conversar com ele daí, né? Ele falou assim, Todd, porque o pessoal me chama de Todd. Quase ninguém me chama de Vanderlei. Quase ninguém. Então meu apelido é Todd. Depois eu conto por quê. Aí você já ia perguntar, né? Que 99,9% das pessoas que... Ah, por que Todd? É a primeira coisa. Aí o que acontece? Todd, você precisa fazer roteiro, escrever roteiro, fazer tudo certinho no roteiro. Cara, esse vídeo eu assisti inteiro pra saber o que tinha lá, né? Mas eu percebi que ele é sensacional. Ele tem uma visão, assim, sabe, de produtor. Uhum. E aí ele falou pra mim assim, cara, você tem que fazer um roteiro e tal e tal. Aí eu falei assim, tá, Paulinho, eu vou fazer roteiro. Daí eu já tinha feito alguns filmezinhos de curta, né? Alguns de 3 minutos, 5 minutos. O último que eu fiz agora deu 17 minutos e 17 segundos. Foi um pouco mais longo, mas em curta-metragem ainda. Uhum. E daí eu coloco lá uns patrocínios lá no final, né? Nos créditos Sim. e tal. Sim. E aí eu falei pra ele assim, então tá, eu vou começar a fazer roteiro. Daí eu comecei a fazer roteiro, daí eu comecei a escrever, aí eu comecei a produzir os próprios filmes, que daí eu precisei de pessoas, né? Tanto é que tem uma galerinha que grava comigo, o Vitinho, né? O Meianão, que chama ele de Meianão, Uhum. a Eliane, né? Que a Eliane faz os artesanatos dela, eu até divulgo ela também lá. E aí a Josi, que faz comigo, faz uns filmes, a Yasmin, a Nathalie, que são pessoas que gostam, entendeu? Nunca chegaram pra mim e falaram assim, quanto que você vai me pagar, né? Que nem eu volto a falar daquele detalhe do pagar, Sim. né? Então, assim, essas pessoas gravam comigo porque gostam, né? Então, assim, por que que eu falei assim, eu me considero o melhor youtuber? Porque, assim, cara, se eu não achar isso, é difícil quem vai achar. Porque o que acontece? As pessoas, quando eu assistia, né, e não tava por trás disso tudo, eu imaginava que era fácil. Até ontem eu falei para um amigo meu, que fui lá ajudar ele. Ele falou assim, não, eu preciso gravar um videozinho, no máximo 10 minutos, preciso de você. A gente ficou 2 horas gravando. Eu já sabia. Por quê? Poxa, eu fui gravar um filme de 5 minutos. Foi com a Yasmin. Cara, a gente ficou 3 horas e meia para tirar 5 minutos. Entendeu? Então, Uhum. assim, depois disso, cara, não é só você ir lá e gravar. Depois que você gravou, tá tudo cru. Aí você tem que pegar, você Edição. tem que Uhum. editar, aí você tem que ter a noção do quadro que vai encaixar, a take que vai encaixar com aquela. E muitas vezes, cara, a gente esquece alguma take. Aí você tem uma ideia na cabeça, aí você acaba tendo que mudar, entendeu? E aconteceu muitas vezes de esquecer take pra trás, não gravar. E aí o que que eu fiz? Eu tive que mudar. E, cara, por incrível que pareça, eu mudei e aí eu vi que ficou melhor. Eu falei, poxa, legal, né? Melhorei, né? Só que assim, foi por causa de uma falha. Então, assim, é Uhum. vivendo e aprendendo. Eu sempre falo Sim, sim. pro Vitinho, né? Pro Meianão lá, que a gente precisa ir descobrindo as coisas, né? Então, assim, eu sempre pensei dessa forma. Poxa, a gente precisa ter conhecimento e tal. Então, eu falei, né? Eu me considero um ótimo youtuber e tal. Não pela quantidade de inscritos, porque eu tenho pouco, né? Mas assim, pelo que eu sei de mim, né? Porque muitas pessoas vão falar assim, ele grava lá, é fácil e tal, porque muita gente não tem o conhecimento, né? Mas, cara, você tá aqui, que nem vocês comentou no início aqui, poxa, a gente sabe muito bem como é, né? Então eu tô falando com vocês sabem como é duro você fazer um roteiro, né? Colocar em pauta alguma coisa, né? Pro rádio, pra TV, enfim, Sim. seja lá pro que for. E, cara, eu me considero bom, né? Me considero bom, pra mim, né? Sim. Então, e aí, assim, cara, eu, de verdade, eu já cheguei, tipo, ajudar muitas pessoas, né? Nessa trajetória minha. O meu canal, em março, fez 15 anos, né? Nossa. Só que o que acontece? Eu nunca fui monetizado, eu parei no meio do caminho,
Aí eu postava vídeo aleatório, e nunca cheguei numa conclusão do que o YouTube tava buscando de mim. Agora que eu comecei a ver uma luz lá no fim do túnel, né? Então, assim, ajudei muitas pessoas, né? E aí eu já ouvi muito, sabe? Muito assim, pô, cara, valeu, cara, obrigado. Cara, de verdade, isso não tem Não tem dinheiro no preço. mundo que pague, velho. Eu não tô falando só dentro do YouTube, não. Sim. Entendeu? Uhum. Por exemplo, o Vitinho. Eu gosto muito dele. Ele é um cara sensacional, sabe? E o que acontece? Ele tinha um canalzinho dele antes. Aí desanimou, não sei o que e tal. Daí ele até fala, se ele tivesse aqui, ele ia falar assim, ele que me incentivou a voltar a gravar de novo e tal, né? Uhum. Então, assim, eu gosto muito dele, cara. Ele tem um potencial, vejo um potencial muito grande nele, né? Ele me ajuda nas coisas, lá no pet shop, onde eu trabalho, né, da minha irmã. Ele me ajuda Uhum. muito. Então, assim, gosto muito dele. E que nem eu tava falando pra vocês, eu ajudei muita gente, muitas pessoas, e fico grato por elas, né? Pelo menos se chegar em mim e falar um obrigado, cara. Porque, poxa, isso é muito valioso pra gente. Tenho um amigo mesmo, de verdade, um irmãozão. Ele mora em Curitiba. E quando eu conheci a internet, foi ele que me apresentou. Uhum. Tanto é que antes de ontem eu tava conversando com ele e ele me falou que com 4 meses de YouTube ele abriu o canal dele. Só que ele não foi pra frente, porque ele não tinha algo ou Desenrolar. melhor, ele não tinha alguém que tivesse ali e falasse, ô, vamos fazer, cara, Uhum. entendeu? Você Sim. tem potencial, vamos mostrar que você sabe, né? Então, assim, o que acontece? Ele era uma pessoa muito, assim, cabisbaixo, e aí eu ficava com ele até 2 horas da manhã, conversando, dando algum Uhum. conselho, né, pra ele, porque eu via que ele era, assim, ele não tinha uma cabeça formada. Sim. E eu via que eu precisava ajudar ele, entendeu? Sim. E como eu tô falando que eu ajudo no canal, ajudo, enfim, qualquer canto. E aí, cara, conforme foi passando o tempo, né, as coisas foram melhorando na vida dele. Isso eu tô falando dentro de casa, né, dentro da casa dele e tal. E aí o que acontece? Um dia ele chegou e falou na frente de todo mundo, porque assim, a família dele gosta muito de mim, sabe? Assim, pelo menos assim, é o que mostram, né? Tipo, assim, eu acho que é a melhor forma de falar que você gosta de alguém é você chegando, dando um abraço, Uhum. recepcionando Demonstrando bem, isso, né? né? Sem Entendeu? dúvida. Então, eu vejo que a família dele gosta bastante de mim. E um dos motivos foi esse, entendeu? Que eu cheguei, eu vi que ele tava cabisbaixo e eu tentei passar o meu melhor pra ele. Dar um conselho, né? Falar coisas que, tipo assim, eu sabia que talvez não ia resolver, mas eu tava ali, eu tava tentando, tava ajudando da minha Uhum. forma. Sim. E ele chegou na frente da família dele, e ele falou um dia, falou assim, cara, se não fosse você, eu tava perdido. Tava perdido, porque pra mim não tinha razão minha vida. Minha família, ele achava, né? Ele achava que a família dele era contra ele, Sim. né? Uhum. E eu tentava passar que não. E realmente não é assim. Quando os pais, né? Hoje meu pai já é falecido, já tem um ano e meio já que meu pai se foi, né? A minha mãe minha mãe tá com 74 anos. E assim, eu sempre dei valor, né, na família e também passei a dar valor na família dele. Porque, tipo, poxa, eu fiz com que ele despertasse dentro dele, entendesse que a família dele não estava contra ele e sim tentando ajudar ele. Porque a família dele também achava que ele era descabeçado, né? Uhum. Só que não tinha ninguém. Não é que não tinha ninguém, tinha muitas pessoas. Só que, cara, família, eu até falei esse tempo pra minha irmã. Você vai num psicólogo, você escuta. O irmão você não escuta. Pô, o irmão não é formado, o irmão não é psicólogo. Entendeu? Então, assim, você não escuta um irmão, né? Então, assim, a mesma coisa que eu sempre falo pro Vitinho. Falo assim, pô, me escuta, vamos fazer assim, assado e tal. E as coisas realmente acontecem, né? Então, cara, eu dou muito valor na família dele, porque me acolhe muito bem, Sim. né? E então essa foi isso, eu fiquei muito feliz por isso, dele ter chegado pô, ele me deixou muito feliz, né? Por Sim. ele ter ficado feliz, então eu fiquei muito feliz também, né? E você é um criador de histórias, né? Você é um criador de histórias.
E daí surgiu a dúvida, né, também, como que você desenvolve essa história e aonde você desenvolve essas histórias, né? Inspiração, né, pra Essas história. inspirações para essas histórias também, né? Como que esse rolê todo? Cara, olha, é o seguinte. Eu converso muito, eu falo demais. Até que acho que foi uns 5 minutos que só eu falando, vocês, né, só escutando, tá? Talvez um Mas tá pouquinho legal, mais, de tá ouvir, ótimo. é. Tá Então, massa, legal. então o que acontece? Cara, eu converso demais com as pessoas. Então, esses dias eu tava no pet shop, aí eu fui atender uma cliente, e é cliente bacana, né? Uma pessoa bacana. Aí, enquanto eu tava atendendo ela, ela começou a conversar comigo. Aham. Aí a filha dela do lado, aí começou a contar um pouquinho da história, né? Do que estava acontecendo lá na escola, ou melhor, do que aconteceu na escola ano passado. E aí ela falou que tinha lá um rapaz que procurou por ela, entendeu? Chegou até ela, né? Uhum. E ele queria namorar com ela. E aí uma terceira moça, né? No caso, uma amiga de sala, chegou entre aspas, assim, né? Roubou ele dela sem ao menos ela estar junto com ele ainda. Ele queria, né? A Uhum. moça tava esperando um momento para ela se sentir bem e falar assim: não, eu acho que a gente vai dar certo, só que ela não Sim. chegou a acontecer isso, Uhum. né? Porque ela é muito família. E aí ela falava para a mãe dela falou assim: olha, filha, você tem que tomar cuidado, tal. E ela começou a bem, né? analisar, conhecer o rapaz. Só que aí chegou uma pessoa e tomou ele antes, né? E aí eu falei assim, poxa, isso aqui dá um filme, cara. Passou na frente. E eu comecei a escrever, velho. Então, Inspiração foi assim, ali. então, Legal. assim, as coisas, eu enxergo filme em tudo quanto é canto, entendeu? Tudo quanto é lugar, eu enxergo filme, eu enxergo cenas, entendeu? Então, é só eu conversar com a pessoa, às vezes vem uma ideia na minha cabeça, entendeu? Uhum. Então, assim, eu Bacana. tiro ideias daquilo que tá acontecendo, Uhum. entendeu? Tanto é que, assim, eu escrevi um filme, ele não sei quanto tempo ele vai dar, não vai ser tão curto, mas também não vai ser um longo, né? Um longa-metragem. Fatos reais que aconteceu comigo. Bom. Futuramente vai Baseado em fatos reais. baseado em fatos reais. Que legal. Então, lá, quando eu conseguir todos os atores, porque eu quero, a maioria dos atores eu quero daqueles que participou comigo na vida Aham. real ali, entendeu? O Sim. meu amigo de Curitiba é um deles, eu quero que ele participe. Tanto é que quando eu escrevi o filme e mandei o roteiro pra ele, ele falou assim, cara, velho, passou um filme aqui pela minha cabeça, cara. Sabe? Então, assim, eu falei assim, nossa, velho, isso já me deixou feliz demais, porque Sim, ele, porque já tá, né? ele viveu aquilo, Aham. entendeu? Ou seja, eu contei, assim, resumidamente, algumas cenas de uma outra forma do que aconteceu, mas eu contei aquela história que Uhum. aconteceu, né? Então ele falou assim, cara, velho, isso é muito top, entendeu? Então, assim, eu tirei uma história do que aconteceu comigo e tirei uma história do que aconteceu com a menina lá, né? Então, que eu escrevi 2 Uhum. roteiros. E aí, cara, às vezes eu tô de bobeira lá, daí eu tô assim, tô lembrando de alguma coisa, de algum filme que passou, alguma cena, aí, pô, vou escrever um filme. Aí, cara, uma simples cena. De repente lá, os meus vídeos hoje envolvem muito airsoft, né? Hum. Eu não tenho arma de verdade, mas as airsoft eu simbolizo como se fosse pra ficar legal o filme e Sim. tal, né? Sim, sim. Aham. Então, o que acontece? Eu gravo muito filme de airsoft, que é o que eu gosto. E é o que mais deu retenção no YouTube pra mim. Entendeu? O pessoal se interessa. Que legal. Então, assim, às vezes eu vejo lá, eu vejo um comercial, eu vejo uma cena de um filme, um trailer, qualquer coisa assim. Eu falo, pô, vou fazer algo É uma parecido. inspiração. Sai uma inspiração. Às vezes tá lá o João debatendo com o Manuel, aí eu falo assim, pô, vou fazer diferente, vou fazer assim, vou pegar mais um, entendeu? Aí um quadro mais uma pessoa, né? Então, assim, as ideias vai surgindo, né? Vai surgindo assim, do nada. Você tá assistindo ali, pô, vai vindo. Então, Aham. eu acho muito bacana isso. Antes, quando eu comecei a fazer as histórias dos Irmãos Sacana, eu fiz um, fiz dois, fiz três. Eu falei, e agora? Aham. O que eu vou fazer? Né? Falei, poxa, agora eu não tenho mais história pra contar, velho. Daí eu peguei, fiquei pensando, falei assim, pô, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de gente. Porque os Irmãos Sacana, o que acontece? O primeiro vídeo, eles não sacaneiam ninguém.
Ele simplesmente fala assim um pro outro, ô, vamos fazer um sorteio de um carro? Vamos levantar dinheiro? Vamos. Fala assim, mas você não tem carro. Não, quando eu fazer o sorteio, eu falo que roubaram o carro, devolvo o dinheiro pro cara que ganhou, acabou, pega o dinheiro e vaza embora. Aí foi, né? Foi sacaneando, sacaneando. Aí chegou esse grande dia que não tinha mais história. Por quê? Porque eu precisava de atores, entendeu? Pra poder interagir ali com eles, né? E tal, porque fazer a os história. irmãos sacanas tinham que sacanear mais alguém. Sim. Tanto é que tá meio parado porque não tem ator, né? E aí eu levei o meu irmão comigo, levei meus sobrinhos comigo, entendeu? Eu levei minha sobrinha, entendeu? Meu cunhado, né? Lá de Telêmaco Borba. E aí foi indo. As pessoas que acreditam em mim me apoiaram, entendeu? Sim. Participaram comigo, né? Então isso foi bacana. Só que aí chega um momento que, tipo, o que acontece? Que nem eu falei um pouco mais atrás. Quando não envolve dinheiro, as pessoas não se interessam, né? Então isso verdade, acaba isso dando uma também. dificuldade pra gente, né? Então eu tenho um projeto que é o quê? Pegar pessoas carentes, certo? Uhum. Assim, aquelas pessoas que, de repente não tem nenhum celular pra filmar, mas gosta. Tem um celularzinho lá, meu celular não é bom não, entendeu? Mas é o que eu tenho. Então o que acontece? O meu projeto seria o quê? Pegar essas pessoas carentes, né? Falar assim, o que você tem? Você tem um celular? Tenho. Então vem aqui. Independente de que forma que seja o celular, se ele tiver uma câmera ruim, se ele tiver uma câmera boa, entendeu? Vamos gravar. Você quer gravar? Vamos gravar. Eu vou te passar alguns macetes pra você, né? E depois você vai se virando. Cara, você não precisa gravar com melhor câmera, com melhor microfone. Você não precisa. Como eu tava falando, o Renato Garcia, pela qualidade da câmera que ele gravou os primeiros vídeos dele, eu acho que era uma TechPix. Não pode. Porque assim, a gente vê pela qualidade, entendeu? Sim. Que nem eu falei mais cedo. A forma que eu gravava antes e a forma que eu gravo hoje, entendeu? Eu tenho algumas falhas onde eu preciso corrigir algumas coisas, mas, cara, se você for parar pra ver o primeiro vídeo dos Irmãos Sacana e os de hoje que eu faço, entendeu? Então, assim, você vai ver uma evolução, né? Então, assim, eu comecei com um celular mais inferior, entendeu? Hoje eu não tenho um tão bom, mas é o que eu gravo, né? Então, assim, a gente não precisa ter muito material, né? Então, o meu projeto é o quê? Pegar aquelas pessoas que têm vontade, né? De fazer acontecer, entendeu? Porque começar de algum jeito, né? porque na primeira oportunidade que ele tiver de pegar um celular bom na mão e fazer um vídeo e postar com qualidade boa, ele já vai estar... Entendeu? Já vai ter um vídeo né, com experiência, Sim. entendeu? Então não precisa de uma ferramenta boa de início. Pô, Você precisa aprender. Isso dá um projeto muito legal, né? Sim, nossa. Muito legal. Porque tem tanta gente boa que tem talento e não desenrola porque, eu não tenho celular de qualidade, eu não tenho condições, que nem o eu Vanderlei não tenho tava falando, estrutura. A pessoa, ela não faz porque ela acha que tem que já ter um top, né? Um top Pra de poder linha. começar. Não é bem assim, né? Daí não começa nunca. Exatamente. Hoje, né? Hoje aí, a era do iPhone, né? Que todo mundo quer iPhone. Por quê? Que quer iPhone? Porque o iPhone tem uma câmera boa, qualidade boa, não sei o que, pro Instagram e tal, que não sei o que. Cara, faz com o que você tem. Depois, é que nem o povo fala, primeiro a gente começa. Depois a gente melhora. É uma realidade. Aí tem as piadinhas, né? Primeiro a gente começa, depois a gente desanima. Muita gente acontece isso. E aconteceu comigo. Eu comecei gravando os vídeos, que nem eu falei pra vocês. E aí eu desanimei, né? Sim. Só que isso não me abalou. Eu voltei, entendeu? Eu voltei. Sim. E aí quando eu voltei com uma outra proposta, né? Eu já falei assim, eu não posso pôr música? Beleza, YouTube. Então, você não quer que eu ponha música? Então, beleza. Então, eu vou procurar as músicas que eu posso pôr. Só que antes disso, eu falei assim, não, eu vou fazer sem música agora. Vou fazer só eu falando e tal, e pronto. Quero ver ele me bloquear agora. Daí, eu descobri que tinha música sem direito autoral. Sim. Aí, eu comecei a assistir o Renato Garcia, os caras e tal. Aí eu falei, os caras postam aquela música, vou pesquisar, tal, qual que música que é. Daí pesquisava lá a música do Renato Garcia. Nem sabia que jeito que era o nome da música tudo em inglês e tal. Não sei nem falar português direito, ler direito, eu vou pesquisar em inglês, né? Aí
pesquisava lá, daí aparecia a música, falei, pô, é essa, cara. Daí vai pesquisando daqui, pesquisando dali, daí achei o Shazam, né? Que você vai lá, você... Sim. Ah, tá tocando a música ali no rádio, você vai lá, põe lá, dá o nome da música. Já. Opa, é essa, É. entendeu? Aí fui. Aí hoje meus vídeos são todos com músicas sem direito autoral, né? Pra não Uhum. dar... Pra Dá problema. não cortar o vídeo. E aí... eu cheguei a gravar algumas paródias, algumas músicas, entendeu? Que não é só a parte de gravar o vídeo, né? Eu também gosto muito de música, entendeu? Você canta também? Muito ruim. Muito ruim. Mas eu canto, assim, do meu jeito, Aham. né? Pedi Eu pra tenho... um toquezinho aqui. Sim. Manda uma musiquinha do seu vídeo aí. Se você estiver tranquilo, se estiver à vontade. Do meu vídeo? É. Interessante. Olha, antes da musiquinha, eu vou resumir rapidinho como que ela surgiu. Sim. Aham. Eu comprei uma DT 200, que era o meu sonho pra fazer trilha. Aham. E essa DT eu nunca andei com ela, cara. Assim, eu andei. Mas pegar e falar assim, vou fazer uma trilha, fui, me sim. diverti na trilha, voltei. Por quê? Porque DT é um caso sério. Se você não tiver dinheiro pra ir lá, correr, esperar chegar uma peça boa e ter uma manutenção boa, ela vai dar problema. Ela vai parar. Ela não vai dar um prazer que você quer na trilha, Uhum. né? E aí veio a grande ideia de fazer essa música. Meus Dias Sem DT, que é o nome da música, né? Então eu comecei lá e eu falei assim, pô, eu vou fazer uma música, mas como que eu quero fazer essa música, Meus Dias Sem DT? Aí veio aquela música na cabeça. Meus dias sem te ver, dá vontade de morrer. Ficou pronto na cidade com vontade de você. Aí veio a grande ideia. Meus dias sem DT. Falei, pô, tô encaixando. E aí eu fui fazendo a paródia, né? Fazendo a paródia. Tanto é que daí fala, no meio da música, faz tempo que eu não canto ela, que eu tô, até esse dia eu tava vendo que eu preciso gravar um videoclipe dela. Porque eu fiz a música, tá no YouTube, não tá no YouTube, mas tem, eu não fiz o vídeo, mas tá a música em alguns vídeos, né? Sim. Então, tá lá, e eu preciso gravar um videoclipe específico. Tem umas Da partes de música, paródia que eu legal. fiz, né? Daí ela fala, meus dias sem DT, dá vontade de morrer, fico louco na estrada com saudade da DT, né? Então, aí eu imaginei essa cena comigo, porque já aconteceu, Sim. né? Ah, levei lá pro mecânico, então, levei pro mecânico e aí fiquei lá, meus dias sem DT, aí veio, surgiu e Sim. tal, né? Daí ela fala assim, se o amor parece um muro, aí mesmo que eu subo, eu desafio o meu eu. Entendeu? Então, tipo, e se eu sofro assim por ela, é que eu esqueci de pôr água nela e o radiador ferveu. Na verdade, é o que acontece no DT, Sim, né? Se não tiver água ali, ela ferve, né? Se tiver problema, no caso, ela ferve, se tiver água, ela esquenta. Então, aí surgiu a música, né? Aí eu tenho uma paródia também que eu fiz do Mamonas Assassinas, que a paródia fala de turuna. Aí eu precisava de ter uma turuna para fazer o videoclipe, né? Sim. Daí eu tenho uma paródia que eu fiz com o Pink, o Michel. O Michel tem o canal História Sem Fim daqui de Apucarana também. Não sei se já conhece ele. Conheço, aham. Então, ele ficou... Eu não sei se ele ficou com vergonha de falar não pra mim, mas ele gravou junto comigo. Eu fiz um vídeo que o nome da música, acho que era Maiara Maraíza, Amiga do Céu. Eu não lembro direito a letra. Eu sei que eu fiz assim, amigo do céu, o iFood chegou, então senta aqui, ai que fome que eu tô, entendeu? Aí a gente comeu o lanche lá, a gente bagunçou em cima da mesa, ficou bem curtinho, mas Sim. ficou bacana. Sim, Só que pô, legal. a voz, velho, meu, não dá pra ouvir. É muito ruim, foi a primeira que eu gravei, Sim. primeira paródia que eu gravei, e ficou muito ruim. Mas e por isso que eu tô falando, eu acho que ele ficou com vergonha de falar não pra mim. Porque quando eu apresentei a paródia pra ele, entendeu? Ele falou assim, puta merda, velho, que é isso, né? Aham. Mas ele foi lá e me deu essa força. Aí eu chamei meu sobrinho, que era o motoboy, né? Daí veio, chegou, trouxe o lanche pra gente. Daí a gente comeu e tal, tudo. Então, assim, aí surgiu as paródias. Aí tem algumas outras que eu fiz lá. Daí tem algumas músicas que eu
eu baixei o playback, cantei em cima, né? Sim. Aham. Uma do Zé Rico lá. E aí eu fiz, né? Fui com essa ideia. E aí desse canal meu, que é Vanderlei Mafra TV, eu não postei nada disso. Tem essa música que é Meus Dias Sem DT em alguns trechos de alguns vídeos. Como trilha É, sonora, né? isso. Mas eu tenho um outro canal que é só de paródia. Que parou, né? Que Tá parado. eu fiz um tempo, daí depois acabou as ideias, daí eu comecei a ter mais ideia pra filme, pra vídeos e tal. Aí as músicas pararam. Mas a ideia da paródia é muito legal, né? É, não, é muito bacana. legal. Então, a gosto, paródia traz comédia. É, Né? A então, é paródia traz legal. comédia. Tipo assim, você pode pôr comédia. Você pode pôr tudo numa paródia, né? Sim. Você pode pôr sentimento, você pode pôr Aham. ali, né? Lógico, envolve. A música é sentimento, né? Então, Sim. assim, você pode pôr uma comédia, você pode pôr um romance, né? Tipo assim, você pode. Situações do Vai, dia a vai dia, né? vai da criatividade, né? Então eu fui, escrevi algumas e assim, eu não paro por aí, entendeu? Eu acredito que ainda vai vir muita coisa boa por aí, né? Até esse dia a gente tava no Pet Shop, e aí o Meianon falou assim, você quer que eu faça uma música? Ele pegou a IA lá e digitou umas letras lá e saiu uma música. Eu falei, pô, mano, que legal, né? Até então eu não tinha muito conhecimento sobre isso. Daí saiu uma música e ficou legal. Aí eu falei assim, então tá, então digita aí. Aí eu digitei, eu falei algumas palavras pra ele. Cara, saiu uma música sensacional. Mas foi a IA que criou, Aham, não foi né? Aham. Não foi eu. Eu só falei algumas palavras lá e ela criou. Falei, mano, é mais ideia pra fazer filme. Sim. Videoclipes, entendeu? É. Entendeu? É isso que eu ia falar. Porque assim, cara, eu vejo oportunidade em fazer vídeo em tudo. Embora eu não faço muito, porque às vezes eu preciso de pessoas. Assim, ó, falando do filme, eu tenho um filme que eu quero produzir, inclusive o Paulinho disse que vai me ajudar, que o nome do filme é O Maníaco de Apucarana, Olha. entendeu? E é um filme de longa-metragem, Aham. entendeu? Tanto é que eu fui lá, conversei com o Paulinho, falei, seu Paulinho, você não vai me ajudar? Porque ele pediu pra mim escrever o roteiro pra ele, Sim. entendeu? Inclusive, ó, Paulinho, se você estiver assistindo aí, ó, pô, vamos gravar, velho. Aí ele falou assim, manda o roteiro pra mim, cara, você tem que escrever esse roteiro, porque eu contei mais ou menos a história e ele se interessou, Sim. né? Eu falei assim, manda o roteiro pra mim que eu vou te ajudar e tal, não sei o que, né? Faz assim, assim, assado e tal. Mas eu preciso de roteiro. Aí peguei, fui lá e escrevi o roteiro. Acho que deu 27 ou 37 páginas, uma coisa assim. Olha. Nossa. Aí mandei pra ele. Ó, Paulinho, se você estiver assistindo, velho, eu vou falar aqui, hein? Ninguém te conhece mesmo, ninguém sabe quem você é. Você fica por trás das câmeras. Ele falou assim, Todd, cara, será que não vai dar conta de gravar tudo isso? Eu falei, pô, mano, aí você me desanima, velho. Você me ergue lá em cima. Fala, não, faz o roteiro que nós grava. Pô, o roteiro tá aí, mano. É na hora que tá pronto. Não, mas assim, Não, o que foi pra acontece? trás. O porquê que ele falou isso? Eu não tô, né, tipo assim, fazendo uma crítica com ele, tô comentando o que ele disse. Por que que eu acho que ele disse isso? Que ele viu potencial no filme, entendeu? Sim. O filme, É, eu vou dar um porque- spoiler aqui, pra quem futuramente puder, Aí né, o pessoal vai ficar curioso, vai, assistir. pode ir? Assim, o filme fala da história de um garoto que jogava videogame, né? Aham, E a mãe dele quebrou o videogame porque dizia que aquele videogame era do mal. aham. E aí passou 20 anos depois, e esse cara, né, perturbado das ideias, ele quis fazer o que a mãe dele não deixava ele fazer virtualmente, ele quis fazer na vida real. Entendeu? Então é um filme de terror, onde quando ele jogava no videogame, ele gostava de abater os adversários. Uhum. E agora, na vida real, no filme, né, claro, Sim. ele vai matar as pessoas. E Uhum. aí o que acontece? Ele tem uma arma e uma faca. Aham. A arma é para uma ocasião especial, que é o que ele gostava de fazer. Uhum. E a faca é onde ele usa para bater as pessoas, aquelas pessoas da escola, entendeu?
Sim. E aí vai ter É o maníaco detetive, mesmo, né? isso, é maníaco. É. Aí vai ter detetive, né? Vai ter as pessoas, enfim, vai ser dentro de uma balada. E se vocês aí quiserem assistir o resto do filme, vocês vão ter que se inscrever no canal, né? Aí, Esperar É que isso fica aí aí. o vai gatilho. sair, Ó, Não, mas, vai ter que mas sair. uma pergunta que eu tenho, que daí surgiu aqui agora. Ah. Você tem vários curtas, pelo que eu vejo no seu canal, e pelo que eu dei olhando lá também. Você já pensou em se inscrever para algum tipo de premiação, alguma coisa nesse sentido? Porque também tem muitas verdade. premiações, né, que entra nisso também, né? Até mesmo algumas leis brasileiras, tem a Lei Rouanet, a Dir Blanc, que também disponibiliza ali algum tipo de verba para financiar esse tipo de conteúdo, né? Exato. Então, por incrível que pareça, há exatamente 8 meses, nós tá entrando em agosto, tava gravando em dezembro, vai fazer uns 8 meses. A Nathalie, ela tem uns cursos de modelo, né, de atriz, faz teatro, tudo. Aham. E ela chegou e falou isso aí pra mim, e até então eu não sabia disso. Eu sabia que existia a lei, né, a lei da cultura, essas coisas assim, Sim, é. só que eu não imaginei que isso poderia chegar até a mim, entendeu? Então, o Sim. que eu falei assim, pô, Nathalie, é verdade isso que você tá me falando? Ela falou assim, sim, é verdade. E daí mais ou menos, ela me explicou o que eu poderia fazer, né? Sim, E aí eu falei, poxa, meu, eu vou ir atrás disso aí, né? Uhum. Só que não é nada tão simples. Você só precisa seguir os caminhos necessários, sim. né? Então, eu peguei e falei assim, pô, eu vou atrás disso aí. Uhum. Só que daí, o que acontece? Primeira coisa, você precisa ter uma empresa aberta no seu nome. Pode ser um Uhum. MEI, pode ser uma empresa grande, enfim. Sim. Você precisa ter uma empresa aberta. E eles vão te liberar uma verba depois de um tempo, né? Que você tiver a empresa aberta. Tá por questão de... É normal isso aí, né? Sim, tem que ter um. E aí, então, eu precisava me enquadrar nisso, entendeu? Uhum. E aí entra aquela parte de parcerias, né? Que a gente falou lá no início. Que Aham. no caso, a Nathalie, ela é muito parceira. Eu chamo ela pra gravar, ela vai. Esses dias eu fui fazer um filme, o último filminho curto que eu fiz, que foi o Cobrador de Aluguel, ela me ajudou a gravar. O que que eu pedi dela? Falei assim, Nathalie, a gente tem um roteiro. Ninguém leu o roteiro. Porque, pô, você vai fazer um trampo. Além de você não tá ganhando. Você vai ter que decorar um filme inteiro, a tua fala inteira. Daí, tipo assim, né? É complicado, né? Aham. A não ser que você goste muito e você tenha muito tempo, Sim. né? Aí peguei e falei assim pra ela, Sonata, eu preciso que você me ajude. Como eu quero que você me ajude? Eu quero que você fique com o roteiro na mão. Por exemplo, o Matheus. O Matheus, ele vai ser o devedor, tá? Então, o Aham. Matheus, a primeira cena dele, você vai orientar o que ele vai falar. Você vai falar pra ele repetir, né, na cena o que ele vai falar. Então, ele vai... Tava escrito lá no roteiro. Olha, que bom que você chegou. Aí a Nathalie falava pra ele, professor Matheus, ó, essa cena você vai falar assim, oi, que bom que você chegou. Ou seja, daí ele não precisava decorar e ficar muito já tempo com aquilo, ele não ia esquecer, né? Porque ali na Sim. hora, Aham. eu falei, pô, ela vai me ajudar muito. E aí ela foi, aí o Matheus, a Josi, que era a mulher do devedor, Sim. né? Aí, cara, as coisas foi se encaixando. E eu falei assim, pô, maravilha, era isso que eu precisava. E ela Uhum. me ajuda muito, que é a parceria que eu falo. Sim. Entendeu? Sim, Sem exato. cobrar É isso nada aí. a troco de assim, pô, eu quero ver acontecer, né? Uhum. Então, tipo, isso é bacana, né? Que nem eu falei no início. Então, assim, ela me falou sobre as leis. Ela falou assim, meu, por que que você não se enquadra nas leis, não coloca os seus filmes nas leis para você participar de tudo que tiver por aí? Exato. E daí outra, pega uma verba para poder. você pode arrecadar verba para poder produzir os seus Exatamente, filmes, sim. entendeu? Tanto é que ela escreve filme também, Sim. ela e o marido dela. Não sei se... não Eu sei falei, se- top, Sim. vamos fazer. Uhum. Não é oportunidade, né? E eu não sei se você conhece, se você tem relacionamento com o Semi Salomão, por exemplo. Não sei se Hum. você já fez alguma parceria, alguma coisa assim. É um cineasta da cidade, Uhum. né? Mas que desenvolve algumas atividades aí também. Você já teve esse contato? Não? Como que é? Tenho contato com ele, inclusive eu participei, né, como figurante em uma dramatização que ele fez por Histórias que o Povo Conta. Eu participei de 2. Legal.
né? Legal. Até inclusive ele falou assim que um dia ele ia me chamar pra fazer um papel mais, né, fora figurante, né? Falei, pô, um papel mais assim, vamos fazer um ator ali, né? Algo mais, né, pra você Aham. aparecer mais e tal. Porque eu já fiz ali os bastidores dele, entendeu? Eu gravei, tem no meu canal, que é do filme A Última Locadora dele, que ele fez, Sim. né? Eu Aham. gravei alguns trechos ali, tal, postei no meu canal. Ele falou, bacana, velho, isso aí, cara. Porque ele também precisa de alguém pra ajudar, né? Pô, É. tem lá o Vanderlei lá, ele fez os bastidores, assiste lá, pô. É legal você ver o que tá acontecendo por A trás ali. parceria. Isso. Entendeu? Então, aí eu fiz, né, essa última locadora, eu participei e gravei os bastidores. Então eu participei como figurante, meu sobrinho participou como figurante, algumas amigas, a Nathalie participou, umas outras amigas participaram, entendeu? E aí ele me chamou para fazer um outro Histórias que o Povo Conta, um pouco mais já, assim, não fala nada, mas eu já tinha um papel melhor. Eu falei, opa, beleza, né? Já tô Opa. subindo de nível, né, cara? Melhor. Daí, inclusive, um abraço, Sam, se você estiver ouvindo aí, assistindo, né? Aí a gente gravou. Inclusive, foi num casarão abandonado, né? Que era uma história lá de gerações. Daí, lá é tudo histórias que o povo conta, então são coisas macabras, né? Vamos Sim, dizer sim, assim, é. e terror e tal. Lendas, Lendas né? Essas É. coisas. urbanas, né? E aí eu participei, cara, e eu achei muito da hora. Né? Legal. Isso aí, e tipo, eu aproveitei o máximo do máximo que eu podia aproveitar, porque assim, quando eu tava lá gravando com ele, no caso, né, vendo ele gravar, eu olhava ele gravar aquela cena assim, tipo, por exemplo, pegando esse copo, colocando o copo ali, uma cena só do copo, né? Isso, cara, eu aprendi com ele, abrir porta, né? O cara desceu do carro, abriu a porta, é um detalhe, é uma Sim, take, que dá entendeu? Que continuidade, fica, né? que fica bacana. Tanto é que eu falei para um amigo meu que assim, eu não gosto de muitos filmes que eu assisto, porque, por exemplo, esses dias eu assisti um filme para tirar uma ideia, que assim, o rapaz, ele estava envolvido com a gangue e ele precisava ir lá numa outra cidade, de moto. Aham. E aí, assim, a take é cortada. Eu não tô falando mal do produtor do filme, de forma alguma. O filme é top demais. Mas Sim. é assim, é a minha visão. É o Sim. que eu quero fazer diferente. Por Uhum. exemplo, o rapaz estava aqui, sentado numa mesa, e ele pensou, eu preciso ir lá. Aí ele corta a take, o cara já tá acelerando a moto. Eu falei assim, meu, como que o cara conseguiu sair da casa dele acelerando a moto assim, tipo, lá na rodovia já? Aham. Então, tipo assim, pra mim, eu sou muito detalhista. Eu quero, por exemplo, se mostrar para as pessoas que dentro de uma take para outra, ele teve que sair do sofá, ele teve que passar pela porta, ele teve que chegar na moto, funcionar a moto e sair. Então teve um tempo para isso, Uhum. entendeu? Então, tanto é que no último filme meu, eu coloquei um monte de cena da Apucarana, porque precisava esperar a pessoa sair de dentro de casa, a pessoa chegar até no lugar, entendeu? Hum. Então, assim, que nem eu falei, não tô condenando o filme, eu tô achando que eu vou fazer diferente porque eu acho mais interessante pra mim, Uhum. Sim. né? Às vezes as pessoas falam assim, pô, o cara só enrola, mas eu preciso de detalhes, entendeu? Às vezes esse vai ser o meu diferencial pra gravar os filmes, Sim. Sim, entendeu? exatamente. Então, assim, que nem eu tô dizendo pra vocês, eu vi essa cena e eu falei assim, pô, como que o cara saiu de dentro da casa dele na mesma, tipo assim, só cortou de uma take pra outra e ele já tava lá fora. Então eu busco muito detalhe. E o Sam Salomão faz esses detalhes, entendeu? Sim. Então Uhum. eu copiei isso dele. Aí eu assistindo o filme, eu falei, pô, o Sam Salomão faz. Esses caras não faz. Entendeu? Eu falei, pô, eu me espelhei no Sam Salomão em algumas Uhum. coisas. Sim. Entendeu? Embora ele faz uns filmes assim mais puxado pra ficção, né? E o meu é mais realista. Eu gosto de filme mais realista, Baseado em né? fatos reais, né? É, mais realista, assim. Uhum. Tipo, por exemplo, filme de alienígena, essas coisas assim. Eu vou mais pro lado da realidade do que uma coisa que, tipo assim, não que eu não acredite, né? Eu acredito que existe, né? Sobrenaturais, essas coisas assim. Mas, pra mim gravar algo que eu não me sinta bem, entendeu? Eu já acho que eu não serviria. Porque eu Aham. iria assistir e não iria gostar do que eu estaria fazendo, Uhum. entendeu? Embora eu assisti os filmes do Sam Salomão e eu acho top, entendeu? Uhum. Né? Sim. Inclusive o da última locadora que ele fez, né? Então, assim, são pessoas e ideias diferentes.
né? Então, Sim. eu tenho uma ideia de filme, o Semi Salomão tem outra, entendeu? E só que o Semi Salomão tá num degrau muito mais alto que o meu. E hoje eu tô fazendo um filmezinho com o celular, eu gravo com isso aqui, ó, eu gravo com o meu celular, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, ele já tem a câmera, ele tem aqueles trilho, ele tem a girafa lá, microfone por cima e tal. Entendeu? Eu Uhum. faço com o que eu tenho. Volto a falar daquele detalhe que eu faço com o que eu tenho. Então, o Semi Exatamente. Salomão, sim, me espelhei nele, já tive a oportunidade de participar. E se ele estiver me assistindo, me chama pra fazer mais, porque eu gosto, né? Não vou cobrar nada, viu? É ótimo, é ótimo. E sigam, se inscrevam no canal do Vanderlei Mafra TV, porque lá vai ter muito conteúdo legal, muitas histórias, filmes, curta-metragens. E a gente tem que apoiar, né, a cultura da nossa cidade, que é muito importante a gente poder apoiar, por isso que a gente está aqui conversando, batendo esse papo, para que as pessoas tenham mais acesso a isso. Eu acho que isso faz total diferença, entretenimento, né? É sensacional, muito legal mesmo. E eu acho que, assim como eu, o pessoal quer saber por que esse apelido. Cara, olha, por incrível que pareça, Todd, né? Assim, no YouTube ninguém me conhece como Todd, Aham. né? Só meus amigos mesmo, aqueles amigos mais chegados. Então, assim, eu nunca. Quando eu fui criar meu canal, eu não quis colocar Todd, né? Porque eu achei que o meu nome seria mais interessante, porque eu tava focado por exemplo, né, que nem eu falei lá no início, YouTubers, né? Ah, Uhum. Todd, cara, eu pensei que não ia ser legal. Daí eu coloquei o meu nome. Eu falei assim, o Renato Garcia tem o nome dele, o Mike 021 tem o nome dele, embora 021 não deve ser o sobrenome dele, né? Mas Tem o beleza, nome né? dele. Cada um. Aí eu peguei, pensei bem, coloquei Vanderlei Mafra TV, que daí eu incluí TV, que é o que eu falei no início, Sim. porque eu adoro Aham. TV, e eu fiz a minha própria TV. Então, assim, Exato. se um dia eu não Exato. tiver TV pra assistir, eu vou lá e assisto meus vídeos, eu tô assistindo TV e pronto, acabou. Né? Isso é Então, o que verdade. acontece? Aí, o apelido vem de época de escola, lá em 2006. Hum. Eu estava estudando no meu último ano de escola, o último ano que eu estudei, né? Uhum. Concluí lá. Aí, o que acontece? Cara, foi nessa época, fria, né? Assim, eu tô de blusa, né? Porque lá fora tá um friozinho. Aqui dentro tá confortável, mas assim, a blusa não tá me incomodando, então Aham. beleza, né? Sim. Mas foi na época fria, tá? Aí, eu cheguei na escola e detalhe, cara. Aqui em Apucarana, que é capital do boné, né? Tudo Uhum. mais. Os meus irmãos sempre trabalharam com boné. E aí, um belo de um dia, chegou lá em casa minha irmã e trouxe algumas toucas, né? Uhum. Algumas toucas, né? Pra cobrir do frio e tal. Aí, cara, eu peguei uma touca qualquer e fui pra escola. Pra escola com aquela touca. Aí eu cheguei lá, tô bem de boa lá, né? Com frio do caramba, né? Sentado no meu lugar, né? Pra trás, né? Que eu sempre fui meio de trás, né? Aí, depois do meio do ano, quando eu tava chegando no final, eu falei, opa, vou mudar de lugar. Eu fui pra primeira fila, primeira carteira, né? Uhum. Beleza. Tava lá no final lá. Aí chegou o Dene. Aí já, na época não existia essas coisas de bullying, né? Aí a gente zoava ele, que ele era o Dene Cabeção, Aham. né? E esse aí Aqueles apelidos, né? né? Era o apelido. Tinha, E né? assim, a gente era inocente nessa época, né? Aham. Porque não existia essa coisa de bullying. Por exemplo, Era bem diferente. O apelido era hoje, Dumbo. então, hoje a gente tem que pensar o que a gente fala, né? Então, todo lugar que a gente vai, a gente tem que pensar o que a gente fala. Por isso que eu perguntei, né, se eu podia falar algumas coisas e tal, né? Aham. Enfim, aí o que acontece? O Dene Cabeção, né? Ele não vai se importar de eu chamar ele assim, mas era o apelido dele, né? Era o apelido dele. Fazer Aham. o quê, né? Aí ele chegou, olhou pra mim assim, cara, ele cruzou o braço na minha frente, eu falei assim, Todd? Tava escrito na touca, Todd. Era uma touca bordada, uma touca bem bonita, né? Eu tenho ela até hoje, tá? Olha. Eu não trouxe pra provar pra vocês, porque eu não achei que ia chegar nesse ponto. Né? Eu falei assim, eu não tenho esse apelido não tá no canal, né? Então achei Aham. que não ia chegar nesse ponto. Mas no decorrer da conversa acabou chegando. Acabou vindo. Se eu tivesse trazido, vocês iam ver. Ela já tá bem velhinha,
né? Já tem aí, era em 2006, vai fazer quase 20 anos. Faz assim, ó, qualquer né? coisa, você manda uma foto dela pro Diego e eu coloco no corte. Aham. Aham, Né? pode ser, pode ser. Pro Pode ser. pessoal ver. Eu tenho ela, tá lá em casa. Então, aí o que acontece? Ele cruzou o braço de pé na minha frente e olhou pra mim. Ele paralisou, ele congelou. Todd? Aí ele parou de novo. Ô, Todd! Aí me cumprimentou, aí a galera já Nossa, todo começou. Cadê o Todd? Que não sei o que, cadê? Aí, cara, aí já começou. foi. Aí não era Todd mais. Aí era cafezinho, era Nescau, era Nesquik, era chocolatinho. Foi tudo. Menos Todd daí. Só que quando ele chegou e falou isso aí pra mim, e eu vi que a galera, todo mundo se voltou pra mim. Eu nunca fui um cara popular na escola assim, falei assim, Aham. pô, ó o cara ali, entendeu? Ô, o Todd chegou, entendeu? Tipo assim, nunca fui esse cara, né? Até então. Até então. Aí, Marcou. Aproveitei o gancho, né? E falei, eu sou o Todd, né, mano? Eu sou o aproveitou Todd, da situação, entendeu? Pô, pô. não tinha ninguém com o apelido Todd na escola, entendeu? O apelido que tinha na escola era o Danny Cabeção. Ele era um dos que o povo falava assim, ó, o Danny, ó o Cabeção, entendeu? Ele era um dos carinha popular da escola ali que o povo, né, falava dele. E eu não, eu era o Vanderlei, né? Tanto é que o povo mais velho me chama de Vardelei, né? E eu ficava louco da vida, né? Então, é um respeito, a gente tem que ter pelos mais velhos, né? Então, tipo, aí eu aproveitei a deixa, né? O pessoal começou a me chamar de tudo quanto é coisa, menos de Todd daí. E, cara, eu falei assim, meu, e agora? Né? Aí eu peguei, fiquei na minha, falei assim, irmão, vou deixar passar isso. Vou aceitar isso. Porque se eu não aceitar, vai ser zoeira pro resto da vida. Vai. Porque daí não ia ser Todd o meu apelido. Meu apelido ia ser qualquer outro, menos Todd, né? Porque daí o povo tava zoando, ô, cafezinho. Se eu chegasse lá e falasse, ô, mano, para com isso e tal. Aí o povo, ô, ia pegar cafezinho. Aí eu ia ter vários apelidos, não ia ser só cafezinho. Aí ia ser Nescau, Nesquik, menos Todd. Aí, cara, eu não me importava. Eu achava massa as pessoas me chamar, entendeu? Eu dava risada, mesmo que não era Todd. Eu dava risada, aí eu vi que eu comecei a ser visto na escola. Entendeu? A galera falou assim, ô, Todd! Quando pensa que não, eu entrando no colégio, um de lá de cima já, ô, Todd, não sei o que, ô, Todd, ô, Nescau, ô, Nesquik, pá. Aí o que pegou mesmo foi Todd. Porque daí eu não liguei pra zoeira deles, né? Eu não liguei pra zoeira deles. Então, pegou foi Todd. E aí o Danny é meu padrinho de apelido, né? E até esses tempos atrás eu fui no lavacar dele ali e eu falei pra ele assim, Danny, você é meu padrinho, você tá ligado, né? Aí ele falou, pior, velho, já faz tempo, hein? Mas, ó, era 2006, né? A gente vai entrar pra 20 anos de apelido, né? Exatamente. Então eu meio que patenteei essa ideia do apelido Todd. Porque assim, eu também, fora o YouTube e trabalhar lá no pet shop da minha irmã, eu tenho uma empresa de som e iluminação, a qual o meu apelido não, o meu nome artístico, né? Falando assim, para melhor dizer, é DJ Todd. Entendeu? Eu me apresento como DJ Todd. Aí. Entendeu? Tanto é que chegou uma época, quando eu fui trabalhar com um amigo, né? Um amigo meu, que ele falou pra mim assim, ele chegou, eu tava na bicicletaria do meu primo, aí ele chegou e falou assim, ô Todd, aí até então o apelido já tava rolando, já fazia tempo que eu tava com o apelido, ele falou assim, viu, você sabe mexer com computador? Eu falei, não, igual o nosso amigo, mas sei, né? O nosso amigo ali que é o cara do computador. Eu falei, não, sei. Assim, mas eu falei inseguro, né? Eu falei, não, sabe por quê? Porque eu tenho um som lá em casa e eu tenho uns eventos pra fazer e tal, e o rapaz que tá mexendo com o som pra mim, ele tá saindo e tal, e eu queria que você, se você entender um pouquinho, eu te explico mais alguma coisa e a gente, vambora. E aí, você vai ser DJ Todd. Aí eu falei, pronto. Daí DJ Todd. Mas aí fortaleceu o apelido. Nossa. Aí, o que acontece? Aquilo entrou na minha cabeça. Ele entrou na minha cabeça de um jeito que o que acontece? Teve dias, de verdade, eu não tô mentindo, não. Teve dias de pessoas me ligar, porque a gente fez uma divulgação e tal, daí as pessoas me ligavam, né? Porque a gente tinha o meu número que as pessoas ligavam. Sim.
Aí teve dia de eu atender o telefone, a pessoa perguntar quem tá falando, eu falei assim, Todd. Eu esqueci que eu não era o Todd, que eu era o Vanderlei Mafra, porque ali era meu trabalho. Sim. Mas eu fui pelaquela lógica do DJ Sim, Todd. é. Então, assim, automático. Não foi porque eu falei assim, não, é cliente, então é DJ Todd. Não. Automático. Eu já tava, na minha cabeça já tava que eu tinha mudado meu nome. Automático já. Entendeu? Exato. Então foi essa a história do Todd, né? Veio de lá, É muito né? legal. De lá da touca, que ela era bordada, e o Dani Cabeção foi lá, me chamou de Todd, e aí pegou o apelido, e até hoje, mas nas redes sociais é Vanderlei Mafra. Sim. Vanderlei, você quer deixar aqui alguma considerações finais pro pessoal? Cara, assim, queria novamente agradecer o convite, né? Queria agradecer também o pessoal da MJ Farms, que tá patrocinando a gente, né? Sempre tá ajudando a gente aí nos vídeos. Top. Né? Bom. A minha irmã lá do Pet, né? Que eu trabalho pra ela, né? Pet Shop Mundo Encantado. E queria agradecer demais. E é isso, cara. Agradecer quem tá acreditando em mim, né? Quem tá se inscrevendo, quem tá dando apoio, quem tá chegando próximo, quem acredita em mim. Quero agradecer do modo geral, né? Porque, por exemplo, assim, de repente, se eu for falar nomes aqui, às vezes eu esqueço de alguém e alguém vai falar assim, pô, mano, você não falou do meu nome, né? Então, assim, eu prefiro agradecer o modo geral. Quem realmente tá do meu lado, eu tô agradecendo ela, essa pessoa, eu tô agradecendo ela. Entendeu? Então ela não vai poder falar assim, pô, você não me agradeceu. Eu sei, às vezes eu não falei o nome, mas a gente é falho, assim, às vezes a gente esquece. Então, assim, quem realmente tá do meu lado, tá me apoiando, tá querendo seguir junto comigo, tá no mesmo barco, tá remando junto, não tá sendo fardo, cara, muito obrigado, de coração mesmo, né? A galera aí que tá nos assistindo. E é isso. É só agradecer. E seguinte, galerinha, já participei aqui do podcast, já tô indo pra casa, certo? Queria estar agradecendo aí os parceiros aí que fez o convite aí pra mim, tá? Queria estar agradecendo os parceiros aí, né? Galera, show de bola, vou deixar alguns cortes aqui. Na verdade é o seguinte, né? Agora que você vai estar assistindo o vídeo, o podcast já saiu, então eu vou aproveitar alguns cortes, mostrar pra vocês como que foi, certo? Então é isso, vocês já devem ter assistido, nesse momento aí, vocês já devem ter assistido o podcast, certo? E vocês viram que a gente teve essa participação aí com o pessoal. Queria agradecer novamente, queria agradecer aí também, né, a nossa patrocinadora aí, a MJ Farms. Galera, tô indo pra casa, espero que vocês tenham gostado aí desse podcast. E é isso, nos segue aí nas redes sociais.